Um bom dia aos nossos queridos padres aqui presentes, delicadeza, cada um na sua luta, encontraram esse tempo para a gente se encontrar um pouco, rezar, mergulhar no coração de Deus, perceber que não somos apenas filhos do tempo, e somos filhos da eternidade. Então, meus irmãos, eu estou chegando da Assembleia da CNBB e eu gostaria só de confirmar para vocês isso que nós estamos fazendo misteriosamente, né? Não foi planejado, mas misteriosamente respondendo à Igreja em Missão. Então, as diretrizes estão aqui, é claro que nós não vamos debruçar sobre elas, mas só para confirmar um pouquinho esse nosso estado de espírito, né? Esse jeito, que não foi através de escritório, não foi através de uma estratégia pastoral de qualidade, as coisas foram sendo ditas e nós procuramos ver o invisível, procurando escutar aquilo que não era dito, e para poder adivinhar as angústias, e aí sondar o mistério. Então, rapidamente, a grande palavra que percorreu todas as diretrizes, uma delas, das mais importantes, foi a palavra casa, né? Então, fazer das nossas comunidades uma casa, um espaço do encontro e da ternura. Poucas vezes os documentos da CNBB trazem esta palavra, ternura. Graças a Deus, está chegando. Lugar da família, portas abertas, oásis no deserto, espaços de encontro com Deus. Essa palavrinha que vem agora é muito importante para nós. Casas de oração profunda. Oração profunda. É o seu encontro pessoal. Muito mais do que falar, escutar, né? Mergulho no sagrado. Mistério revelado pelo amor do Pai. Não uma experiência de empresa, de prestação de serviços religiosos, mas um lugar de encontro com Deus. Celebração cheia de vida, no silêncio que permite a escuta, na harmonia que revela a plena beleza de Deus. Encontro com o irmão que tem nome, tem história, tem dores, tem conquistas, tem desejos, espaço de santificação, pequenos detalhes do amor, cuidar uns dos outros, lugar da presença do ressuscitado. E vai por aí afora. Vai por aí afora. Texto muito importante, que chegará às nossas mãos em breve, se Deus quiser, né? Então, só para dizer, meus irmãos, que nós estamos no rumo, né? Nós estamos no lampejo da madrugada, né? Então, agora é este momento em que a gente gostaria de ter, talvez, como tema de hoje, a delicadeza da profunda misericórdia, né? Nós conversamos um pouquinho sobre a parábola central, podemos dizer, de toda a Sagrada Escritura, né? A parábola do Pai misericordioso, que vocês tantas e tantas vezes já escutaram e já ouviram. Eu só convido a fazermos um momentozinho de silêncio, né? Às vezes a gente chega meio afobado ou meio afobada,
uma coisa importante. Nós às vezes temos um pouco de dificuldade de acolher a nós mesmos, né? Muitas e muitas vezes acolhemos os outros, mas na hora que chega o acolhimento da nossa fragilidade, das nossas fendas, dos nossos medos, das nossas covardias, aí não, essa parte a gente enterra, enfia lá para dentro, coloca uma pá de cal. Então agora é esse pequeno momento de você, meu irmão, saber que você é profundamente amado, que você é profundamente amada. As nossas ansiedades, né? Nossa grande cidade com as suas pressas, e que às vezes a gente precisa de momentos de lentidão. As nossas memórias, às vezes a gente acha que falta alguma substância. Não. O que é excesso de informações? É excesso de pressa. Se nós tivéssemos uma vida mais calma, mais tranquila, um olhar mais desarmado, a gente não iria esquecer facilmente as coisas. Mas é uma coisa atropelada, uma coisa atrás da outra. Então façamos um breve momento de silêncio, dizendo aquela palavrinha que nós já falamos da vez passada. Senhor Jesus, tende piedade de mim. Senhor Jesus, tende piedade de mim. Ele está com você, meu irmão, minha irmã. Essa oração profunda, ele está no mais íntimo do seu íntimo, como vai dizer Santo Agostinho. Acolhamos esta presença. Foi Ele que nos chamou. Isso mesmo, meu irmão. Isso mesmo. Só isso. Acolher. Essa foi a grande palavra das nossas diretrizes. Acolher a nós mesmos, acolher a Deus, acolher o outro. Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade, piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade.
Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Piedade, Senhor, piedade, 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 Senhor, 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 piedade. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo.
E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O Senhor é meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor, meu pastor. O Senhor é meu pastor, meu pastor. Sem pressa. Vocês sabem a diferença entre o barquinho à vela e a lancha? A lancha é do pessoal patola, forte,
musculoso, sarado. O barquinho. A lancha, ela tem freio, ela tem acelerador. E aí, o barquinho à vela não. O barquinho à vela, ele tem que esperar o vento soprar. E o vento sopra. O barquinho à vela é o símbolo da espiritualidade. Porque não depende de nós. Não sou eu que forço. Não é a minha estratégia. É a delicadeza de Deus que é acolhida. A paz da vida espiritual não é o muito saber que satisfaz a alma, mas é saborear internamente. Saborear internamente. Porque às vezes a gente... Então, esses refrões contemplativos, ele tem a sua grande vantagem, que ele vai escavando a nossa caverna interior, né? Então não é o excesso de coisas, não precisa saber a Bíblia de cor, a fissura de tempo. Então essa é a grande parábola, é talvez a parábola mais importante da nossa vida. Como uma garotinha que todos os dias já... E aí o padre percebia esse jeitinho dela, disse para ela: olha, minha filha, você está condenada a se salvar. Está condenada a se salvar. Então essa imagem é ter tempo, decantar. São palavras hoje muito importantes, né? Então essa parábola, se Santo Inácio fosse descrevê-la assim: uma pequena fazenda no interior. Cada um de vocês conhece Inhaúma, Caetanópolis, São José de Almeida, uma roçazinha, não muito longe das montanhas. A pequena fazenda, a plantação da roça, o milho, o feijão, o gado pastando, o curral, o acordar cedo para poder tirar leite, e o olhar do penetrante, claro, um olhar penetrante, que é um olhar sereno, aquele que é amante dos longos silêncios, que provavelmente os patriarcas eram assim, né? E longamente o silêncio. É o que nós precisamos, meus irmãos, de ficarmos demoradamente com o Senhor. E ele ali naquela cadeira, nas noites estreladas, encantado com o mistério. E os dois filhos, né? O pai simbolizava a lei, simbolizava a responsabilidade, né? Como aquele mestre e o seu discípulo. O mestre deu um pote de azeite para o seu discípulo e falou: leve, não pode cair nenhuma gota. E aí este discípulo passou pelo mercado central, passou pelas praças da cidade, chegou lá na Catedral de Santo Antônio, Catedral de Santo Antônio, lá no... E aí, todo satisfeito, porque não deixou cair nenhuma gota. E aí o mestre falou para ele: muito bem, discípulo, só que tem que, se Deus fosse falar para você uma coisa, ele diria: ô meu filho, parabéns,
Entendeu? Você não parou para conversar comigo. Você fez tudo maravilhoso. Não derramou nem uma gota. Mas você não parou para fazer pausa, para poder estar com o Senhor. Nós vamos fazendo instintivamente aquilo que nós achamos. E esse patriarca, acostumado nos longos silêncios, e os homens que amam o silêncio, sabe por que eles amam o silêncio? Porque tem medo de perder a capacidade de discernir. E talvez a palavra das mais importantes hoje é essa. Porque nós entramos em cada canoa furada que, pelo amor de Deus, né? Ingenuamente, ingenuidade. Entro desprevenido, entro de gaiato no navio. Aí chega na hora que está em alto mar, não tem mais jeito de voltar. Discernimento. Longos momentos orante. O cristão será um místico ou não será nada? Não será nada. Nós vamos ser fazedores de coisas, cumpridores de leis, homens da roupagem, e o momento nosso não permite isso. Vou misturando, viu, gente? A gente vai indo lá na frente e volta de novo, como uma conversa num sábado à tarde, que não tem nada para fazer. Mas, de novo, ele pede então a parte da herança. Vai gozar a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, não caia nessa armadilha. Aproveitar a vida. E às vezes o seu sábado à noite, quando eu era jovem, às vezes muitos dos meus amigos iam para as festinhas, eu não tinha muita. Então, o sábado à noite, para o jovem, estar em casa é a pior coisa do mundo. Vocês que têm filhos adolescentes, você sabe melhor do que eu. Por quê? Porque acha que tem que aproveitar. Aproveitar a vida. Ela para ser aproveitada no sentido de saborear. E não tomar todas, né? Todas que eu tenho direito. Vai nessa. Uma ressaca bruta no dia seguinte. Assoviando para gozar a vida. E vai restar ao pai o que vai restar ao pai? A única coisa que resta ao pai é a esperança dele voltar um dia. O pai fica doidinho. Lá na varanda da pequena fazenda, olhando na curva da estrada. Será que é hoje? Será que é hoje? Porque o problema é que a esperança é sem garantia. O amor não vive de certeza. Se você quiser amar e ter sempre certeza, você está roubado. Porque o amor não tem certeza. É aquela velha história, tem 50% de chance de dar certo e tem 50% de chance de dar errado. Mas quando a gente ama, a gente aposta tudo. Aposta tudo. É uma aposta que você faz, né? Então o filho vai e gasta tudo. Experimentou a fome. Será que era de pão e de água? Provavelmente, claro que não, né? Era sede do ser. Essa palavra para nós é muito importante, meus irmãos, né? Rasas que nós esquecemos e ficamos navegando no ter e no poder. E precisamos de aprender a ser. É como Jesus no alto da cruz.
escorrendo em sangue, claro, mas claro que também não era. Era a sede de você, era a sede de cada um de nós. A samaritana, dá-me de beber, Jesus vai pedir, querendo excitar na samaritana a sede, para que ela pudesse procurar. Tenho sede. Comida é pasto, bebida é água. Jesus então é este que come com os pecadores, é aquele que Jesus gostava de um banquete, e ficar numa mesa com o inimigo, né? A gente se alimenta, aquela realidade que eu vou me alimentar é a mesma realidade que o meu amigo também vai se alimentar. Comprometimento de destino, né? Então Jesus é aquele que recebe os pecadores e come com eles. Então o Pai, ele partilha muito mais do que a herança, muito mais do que o ter, né? Não para compreender, mas em todos os casos, ele vai partilhar a sua substância. Porque o filho, simbolicamente, o que o filho está querendo? Quando ele pede a herança, dá-me a parte da herança que me cabe. A herança dele. Então, no fundo, o filho está pedindo a morte do pai. Pedindo a morte do pai. Se o pai tiver desaparecido. Talvez vocês tenham experiências talvez parecidas com essa que eu estou dizendo aqui. O pai então ele dá a sua substância. Não diz uma palavra sem nenhuma violência. Provavelmente um leve sorriso nos olhos. Ficar magoado. É preciso dar ao pai o direito de abrir uma fenda, uma ferida no coração do pai. Então, alguns teólogos dizem que o coração de é a ferida, provavelmente. Essa é a ferida. A sede que ele tem de você, a sede que ele tem de mim. Mas de repente, a gente às vezes queremos até a morte dele, para que a gente possa fazer aquilo que os nossos instintos estão pedindo, né? Jesus vai dizer como eu desejei ajuntar vocês, como a galinha junta os pintainhos, né? Como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Esse é o desejo de Deus. Então, é aquela palavra um pouquinho meio filosófica, teologicamente falando, não vou nem tentar explicar aqui, porque também não vou nem conseguir, mas dá para mim intuir pelo menos. Então, Deus teve que se afastar para que nós pudéssemos existir. Perguntando demais, né? Nem façam pergunta difícil. Mas é isso. Ele deu tudo, até o próprio filho. O filho deu tudo, até a própria vida. Então, o filho, depois de consumir tudo, gastou a vida, aproveitou a vida. É mais ou menos quando, comparaçãozinha está vindo na minha cabeça, bobinha, mas só, você tem uma caixa de bombom,
Aí você liga a televisão lá, não tem nada para fazer, coloca a caixinha de bombom ali do lado. O primeiro vai, né? Aí na hora que estiver no 33º, você gastou a sua interioridade. E o filho gastou a vida, aproveitou a vida. Mas ele aproveitou desse jeito. Só que tem que dor no fígado, dor de barriga, olhar sem brilho, coração triste. O grande problema que talvez se encontre aqui, meus irmãos e minhas irmãs, talvez seja o sonho de onipotência. Onipotência. E o sonho de onipotência e tentar realizar essa onipotência, abaixa a bola, abaixa a bola. Você, eu, somos apenas criaturas. Somos apenas criaturas. Porque às vezes essa tentativa de uma realização do nosso sonho de onipotência, a grande fome que aquele período ali passou, seria uma doença. Se não fosse uma doença, seria uma grande inimizade. Porque o sonho de onipotência faz assim com a gente. O pecado. Precisamos dos longos silêncios para nós discernirmos o que é daquilo que não é. Porque o discernimento não é apenas uma escolha. O discernimento é fazer aquilo que o mais profundo está pedindo. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos. Então aqui talvez não seja o lugar da papinha. Queira Deus que seja um pouquinho o lugar da comida sólida. Mas, quando a gente entra numa histeria, a gente usa essa palavra, hoje talvez nem tanto, mas a palavra histeria, ela vem do grego, que significa miséria. Uma pessoa histérica, aquela pessoa que não consegue ver a realidade como ela é. E o seu sonho de onipotência. E o sonho de onipotência, ele se encontra no meu modo de viver, assim, desculpe, né? Mas ele se encontra no meu complexo, a entrar no equilíbrio. No equilíbrio. Então, esse menino, esse jovenzinho caçula, que no fundo somos todos nós, né? Acostumado com a nossa miséria, né? Acostumado ao cheiro dos porcos. O porco, ele tem essa coisa de ficar na lama, a cabeça sempre para baixo e comendo lixo. E aí ele foi totalmente consumido. Ele perdeu totalmente a substância do Pai. Né? Como a gente viu um pouquinho aqui no trechinho do filme, mais maltratado. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente compreenda uma coisa. Nós temos a nossa histeria, nós temos o nosso nada. Dava o nome de niilismo. Né? Esse vazio, que às vezes você, 3 horas da tarde, num sábado, te dá aquele profundo vazio, você tenta preencher aquilo de tudo quanto é forma. Deixa confortável, porque esta é a sua posição, essa é a minha posição, porque nós somos nada. E é o nosso sonho de grandeza excessiva é que vai preenchendo, vai tentando preencher. Só que tem que ter uma caverna sem fundo.
É claro que não é para acostumar, mas é para saber que faz parte do nosso ser gente. Porque só pleno é Deus. Só pleno é Deus. São os nossos constantes retornos. Deus não escolheu um guerreiro da Babilônia. Deus não escolheu um general romano de alta patente. Deus não escolheu um grande filósofo grego. Escolheu nós. E aqui que está a realidade talvez das mais saborosas. É justamente por causa da nossa miséria é que Deus se debruça sobre nós. Porque se você for prepotente, coitado. Agora, é quando nós experimentamos essa nossa fragilidade é que o Pai corre ao nosso encontro, né? Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados, bom ladrão. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda ó luz do Senhor, que vem meu ser, permanece em nós. Ó luz do inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, permanece em nós.
Pedro. Precisam de ti. Estão todos aqui. Não posso guiá-los. Não me entendem? Deixai-me em paz. Vão. Pedro, o que dizes? Não deve nos abandonar. Eu o neguei. Eu neguei o Deus vivo 3 vezes. E nem... Talvez haja só uma coisa que eu saiba fazer agora. Pescar. Vamos. Vamos. E eu jurei não o negar. Morrer com ele. Pedro, estávamos confusos. Estávamos com medo. Talvez eu fizesse o mesmo. Mas estavam lá com ele. Não. E Jesus? Ele não teve medo? Eu vi o medo em seus olhos conforme eles o levavam. E eu o abandonei. Disse que não o conhecia enquanto ele encarava a cruz. Sim, ele. E também. Não. Eu não mereço sua confiança. Nem vossa, pois nem eu mesmo acredito em mim. Creio em ti. Eu creio em ti. Eu também creio em ti. Eu creio em ti, Pedro. Também creio em ti, Pedro. Pedro, nós não conseguimos nada. Não foi nosso dia de sorte. Vocês ouviram o que ele disse? Sim, do lado direito. Acho que este homem nunca pescou em sua vida. Joguem as redes do lado direito! É um milagre! É o Senhor! É Ele! É Jesus! Cuidado! Em mim. E então, tu me amas, Pedro? Senhor. Tu me amas, Pedro? Com certeza te amo, sabes disso. Tu me amas mais do que a qualquer outro? Sabes tudo, Senhor. Sabes que te amo mais que a própria vida.
então cuidais. Falhei contigo, Senhor, eu falhei. É por isso também que te escolhi. E porque escolho-te novamente. Mas em verdade lhe digo, e outro alguém te vestirá e te levará para onde não quiseres ir. Assim seja, Senhor, assim seja. Sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e pelos 4 cantos da terra. E como lidaremos com isso, Senhor? Como seremos as testemunhas? Trazeis a mim Na água? Com o batismo? ides e batizais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Entendes o que estamos dizendo, Pedro? Como poderemos ser as testemunhas vivas da palavra de Jesus até os confins da terra? Como poderemos ser entendidos? Nenhum de nós fala outras línguas. André tem razão. Cada um que é judeu como nós, não importa o lugar do mundo que tenha nascido, independente da língua que fale, tem o direito de saber que o Messias que esperávamos finalmente chegou. Lembrem-se, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Momento de nós inclinarmos a nossa cabeça no ombro do bom pastor. Amanhã é o dia dele, né? Amanhã é o dia da maioria de vocês aqui. Ai da igreja se não fossem as mulheres. Muito obrigado. É a ternura, é a delicadeza, é o perdão, é a compaixão, é a misericórdia. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Pelo contrário, mas às vezes nós nos perdemos por determinados lugares que nós já não sabemos. Não, apesar das nossas fragilidades. Ele nos ama por causa das nossas fragilidades. Isso é muito importante. Essa palavrinha aí, ela muda todo sentido. O que Pedro falou? Farei de você pescador de gente. Então, essa é a hora de vocês, meus irmãos, é a nossa hora, é a hora da nossa grande missa, a nossa missão, né? A missa. Essa casa do pão, essa casa da palavra, essa casa da missão, essa casa da caridade, né? Serão os pilares que durante esses 4 anos nós iremos debruçar sobre, né?
Deixando essa presença tomar conta. Todos tendes sede. Vinde a água. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai e o produto de vosso trabalho, com aquilo que não pode satisfazer, ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Ouve-me e haveis de viver. Fazei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Procurai a Javé e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador. Antes, ela cumpre a minha vontade e assegura o êxito da missão para a qual a enviei. A vez de sair com alegria, todas as árvores do campo baterão palmas. Dos ramos, movidos pelo vento. No silêncio dos céus, ainda há o palpitar no silêncio das águas, ainda há o marulho das vagas ou o cantar da correnteza. Aprende que não basta falar para atingires o silêncio. Enquanto os cuidados te agitam. Muito bem. A questão não é a importância da fala, mas a importância da gente ir criando uma cultura, ir criando uma mentalidade, né? Uma mentalidade orante. E aí a vida da gente, ela flui com mais profundidade, com mais densidade, né? Então, continuando aqui mais um pouquinho, eu prometo para vocês que 20 minutinhos eu termino. Então, continuando a nossa conversa, essa nossa navegação
O Pai, então, ele revela a todo momento 3 palavrinhas muito importantes e que devem ser também as nossas palavras, né? Gratuidade, perdão e misericórdia. Nós vivemos um mundo complexo, um mundo que não existe misericórdia, né? Mais uma vez, já falamos disso, só para relembrar, a leitura que nós fazemos do rompimento da barragem de Brumadinho, né? Preocupação com o lucro, o dinheiro, a ganância. E as pessoas, elas são relegadas a último plano, né? E é isso que nós temos que dar esse salto qualitativo, né? Nós podemos olhar o ser humano como um ser caótico, como um ser fragmentado, triturado, caminhando o beco sem saída. E podemos olhar para o outro como um ser caótico, fragmentado, mas que traz dentro de si uma luz de liberdade, que está caminhando para o abraço definitivo. Nós todos somos essas coisinhas mesmo, gente. Peçamos a Deus a grande graça de tirar de nós toda a onipotência, porque às vezes o problema nosso é que às vezes a gente se coloca como centro do universo, né? Então, isso atrapalha. Essa música está saindo só de curiosidade, não tem nada de especial, não. Ela está saindo aonde? Na torre da igreja? Não. Não? Vocês não sabem, não? Não é só uma curiosidadezinha, ou se eu estou escutando demais? Estou escutando demais? Não? Não, eu falei, ué, será que eu estou ficando um pouquinho, meus 64 anos? Mas, então, gente, a gente tem que dar um salto qualitativo. A gente vê mesmo dentro da CNBB, mesmo nas nossas comunidades, nós não damos importância às pessoas. Às vezes num grupo que a gente está assim e tal, chega uma pessoa, a gente nem cumprimenta. O outro chega que nem um pintinho que saiu de uma tempestade, sabe? E às vezes a gente não olha para o outro. Então tudo de Jesus, a pessoa. A CNBB constantemente fala disso, mas na hora do vamos ver, na hora do vivenciar a coisa, não vivemos, né? Olhar o outro como irmão, né? Por mais difícil que possa parecer, né? É um dado de fé, né? Eu neles e tu em mim, ó Pai. Então, é o pai que se debruça sobre o filho, mergulha o filho no coração da família, né? Ele tira, arranca o filho da servidão. Gente, eu só estou intrigado com essa música, porque será que é eu aqui? No santuário. Tá, não, beleza. Não, eu tô querendo saber, porque às vezes eu liguei em algum lugar e não estou sabendo. Hein? Na hora de sair? Não tem problema, não. Não, tranquilo. Eu só estou querendo saber se foi eu que liguei aqui algum aparelho. Mas então tá certo. Não tem problema nenhum, não. Claro que não. Então, aparece esse jeito materno de Deus, né, gente? Extrema ternura, extrema compaixão, né? Porque às vezes nós somos, às vezes por demais, não digo, claro que eu não digo vocês, mas às vezes a gente ele é muito um filho mais velho, entendeu? A rigidez, a lei pela lei, a mão apertada, os olhares cheios de ódio quase, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho, assim como as pessoas entram numa academia, né, para poder exercitar o físico. Nós precisamos de entrar numa academia para a gente ficar mais flexível, poder pegar o jeito do pai. Não podemos ficar só filho mais novo, né?
bacana, tal. Não podemos ficar só filho mais velho, ressentido, entendeu? Nosso grande caminho é o parecer com o Pai, né? Então, esse filho mais novo, ele esperava um juiz. Ele encontra o quê? Ele encontra uma mãe amorosa, encontra um pai cheio de misericórdia. Vocês conhecem esse quadro de Rembrandt, provavelmente o quadro mais famoso, né? Um homem que sofreu demais, né? E que ele pintou esse quadro. Ali a gente vê o pai, né, abraçando o filho. A gente vê duas mãos, né? A gente vê duas mãos. Aqui, ó. A gente vê duas mãos. Essa mão é uma mão masculina e ele está apertando o tecido. Está vendo essa dobrinha do tecido aqui? É um aperto de mão mais apertado, né? É uma mão mais robusta. E que, então, é a mão do companheiro, do amigo, pode contar comigo, eu estou com você. E aqui uma mão feminina, né, que escorrega para o coração dele, né? Então, é para dizer para nós como é que é o nosso Deus, né? Ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de bondade. Da gente tirar essa impressão que a gente tem, que vem culturalmente, um Deus padrasto, um Deus entristecido, um Deus a fim de criar um inferno para poder se vingar do ser humano, né? Não tem jeito de ser feliz assim, porque a concepção que eu tenho de Deus é a concepção que eu vou ter da vida. E a concepção que eu tenho da vida é a concepção que eu vou ter de Deus, né? Então, se a gente afrouxar um pouco, afrouxar que eu falo, é continuar, porque o amor não serve para nada, mas muda tudo, entendeu? Muda tudo. Afrouxar não significa, não, até acordar mais cedo. O amor, ele supera toda a legalidade. Mas que a nossa concepção não seja a pura legalidade, mas seja essa realidade amorosa. Por isso que não tem a mulher aqui, porque ele é o feminino e o masculino, né? Então é muito importante. O olhar dele, Rembrandt tinha assim um jeito de sempre, com certa facilidade, pintar as pessoas cegas, né? Mas é interessante até nisso, né? É um pai que vai às apalpadelas, né? Que vai encontrando o seu filho, né? E que nós vamos encontrando ele também. Aqui vocês estão vendo que o filho parece um feto, é a cabeça de um feto, né? Então, ele está sendo gerado de novo, Lá no Oriente, a ordenação presbiteral, a ordenação de um padre, o bispo, ele tem uma capa grande, ele envolve o candidato assim, faz aquela oração profunda e depois abre a capa para poder dizer, você está nascendo de novo, né? Então ali nasce um homem novo, né? É claro que guardando as devidas proporções, né? A coisa não é mágica, né? Mas então é esse filho que está sendo gestado, né? Aqui a gente tem pena que não está dando para a gente ver com muita... Ah, menina! Então, aqui é o pé todo cheio de hematomas, né? A sandália toda puída, né? Aqui toda rasgada, né? Então, pena que não está aparecendo o filho mais velho aqui, você tem o detalhe dele? Aqui, ó. Esse aqui é o filho mais velho. Olha a distância, né? Este teu filho, não este meu irmão, entendeu? Este teu filho gastou tudo, né? E agora você o acolhe e faz beicinho, entendeu? Enjoado, né? Quer dizer, que tipo, né? Porque o filho está voltando, né? E a gente tem que acolher, gente. A palavra acolhida em Aparecida tem essa expressão, né?
Evangelizar é também acolher. Eu já falei 2 vezes para o reitor de lá. Tira essa palavra também. Não precisa. Evangelizar é acolher, não é também acolher, porque parece que você está relegando como se acolher fosse uma coisa secundária. Acolhimento no momento de mundo que a gente vive é extremamente importante. Nós temos que nos exercitar nisso, né? É com o seu vizinho, é com o seu marido, é com a sua esposa, né? Porque às vezes ficam 2 solidões vivendo debaixo do mesmo teto, né? Então, muito importante, porque às vezes a nossa rigidez, olha a mão dele segurando ali um cajado que não solta de jeito nenhum, entendeu? Fisionomia, né? Quer dizer, no fundo está tão perdido quanto o filho, só que tem que a perdição dele é outra, né? Mas ele também está tão perdido quanto o filho foi perdido, né? Então é a postura erecta, postura como se fosse ele o coordenador geral, né? Não. Então nós não somos convidados nem para sermos com o filho mais velho e também deixarmos de sermos filhos mais novos, para a gente poder pegar o jeito do pai, pegar o jeito do pai. Vocês viram aí no filminho que nós passamos no início, né? Quer dizer, corre ao encontro, cobre o filho de beijos, né? Santo Agostinho vai dizer uma coisa lindíssima, eu nunca mais esqueço disso, e às vezes eu faço isso com as pessoas, e as pessoas, mas o que é isso? Né? Mas eu não importo, não. É o beijo no pescoço, é o beijo no cangote, entendeu? Por quê? Porque não foi um beijo na testa, porque não foi um beijo simplesmente paterno, não foi um beijo na face, porque não foi só de amigo, não foi um beijo nos lábios, porque não foi esponsal, mas foi no pescoço, para poder tirar a canga que o filho estava trazendo, entendeu? Para ser livre. É aquela velha história, né? Se nós fizermos a experiência da verdadeira liberdade dos filhos de Deus, nem que seja meio segundo, nós vamos passar a vida inteira buscando esse meio segundo, entendeu? Porque a liberdade dos filhos de Deus é o que existe de mais precioso para nós, né? Todas as nossas escravidões não nos levaram a lugar algum, né? Pelo contrário, né? Então, basicamente isso aqui estão os criados, né? Então, o nosso grande salto qualitativo é nós verdadeiramente voltarmos o nosso olhar para Ele, né? Então, e nós trazemos dentro de nós, meus irmãos, esse buraco. Nós trazemos dentro de nós essa fenda, graças a Deus, né? Nós trazemos no nosso peito essa carência, porque só Deus não é carente. E bem-aventurados aqueles que experimentam a sua carência. Bem-aventurados aqueles que percebem a sua fragilidade. Porque se você não tivesse carência, se eu não tivesse carência, sabe o que nós seríamos? Pavão. Entendeu? Nós iríamos mudar de humano para pavão, né? Somos pavões. E essa realidade, ela é dura demais. Ela é dura demais para a gente poder chegar a ser o que o Pai deseja tanto que a gente seja, né? Ninguém nos suportaria, né? Porque uma pessoa extremamente orgulhosa, ela não dá nenhuma abertura, né? Quer dizer, ali só para a gente ver, né? Quer dizer, fica na sua postura, não leva a lugar algum, uma solidão imensa. Então, o filho, ele experimenta essa miserabilidade dele. Ele não tem identidade, né? Quando ele gastou toda a substância do pai, ele perdeu a identidade dele. Então, por isso ele caiu naquilo que a gente tinha falado um pouquinho, né? Ele se tornou histérico. Histérico, né? Histérico não é só aquele que grita, não, né? Mas histérico é essa pessoa que caiu em si e não quer sair do buraco onde que caiu, né? Então, ele precisou de ir ao encontro do vazio dele. Meu querido, minha querida, eu, você, nós, precisamos de nos dar a chance
de encontrar o nosso vazio. A gente nunca dá chance. Então, na hora que a gente vai encontrando com aquele vazio dentro de nós, a gente vai lá na geladeira e pega uma Coca-Cola. Aí o vazio de novo, aí você vai lá no supermercado, compra 2 quilos de bala e chupa as balas. Deixa a dor doer. Deixa a dor doer. Às vezes esse vazio, ele está querendo dizer alguma coisa para você, para mim, né? E é doído demais da conta. E às vezes eu pergunto, mas tem que ser desse jeito? Tem que ser desse jeito. Para raspar o nosso orgulho, para raspar a nossa autossuficiência, nós temos que experimentar o nosso nada. Porque nós não somos deuses, né? Então isso é muito importante. Esse lugar lamacento, lá onde os porcos estavam, nesse lugar lamacento, não é o lugar da morte. Aquele lugar lamacento é para o novo nascimento. É para o novo nascimento. Então, como é que... Eu não sei bem assim, a biologia da coisa, mas como é que chama aquela coisa na placenta da mulher? Aminoácido? Não, como é que é? Amniótico. Amniótico. Amniótico, né? Quer dizer, quando o menino nasce, aquele negócio é jogado fora, né? Não é? A placenta vai junto. Então, é por isso que eu não fiz medicina, entendeu? Mas foi por quase. Mas para poder dizer que nós estamos ali, barro e água, entendeu? E aí você pega, você vai longe, e você vai lá na criação. O homem foi feito do barro. É do que nós somos feitos, né? E aí assume então o desejo dele de onipotência, foi purificado da fantasia, né? Agora pronto para entrar numa nova identidade, que é a realidade nossa, né? E às vezes a gente fica seres muito idealistas, entendeu? Aquela coisa meio plumas e paetês, meio, sabe? Não. Viver não é fácil, não. Então, essa nova identidade é ser pai, é ser mãe. Essa é a nova identidade. Deixar de lado o infantilismo, deixar de lado o ressentimento e começar um novo jeito de ir ao encontro do outro, de não só esperar que o outro venha ao seu encontro, de não achar que só você tem que ser perdoado, entendeu? Mas que você tem que perdoar. Não é só achar que você deve ser bem-vindo, é você que tem que acolher o outro, né? Então, ser pai é duro, porque ser pai é vencer a si próprio, né? Então, nós não podemos escapar desta tarefa assustadora da maternidade espiritual ou da paternidade espiritual. É muito melhor eu ser filho mais novo, é muito melhor eu ser filho mais velho. Mas eu tenho que dar um arriba muchacho, né? Eu tenho que dar um salto qualitativo e partir para isso, né? Então, como filho e herdeiro, agora eu devo me tornar, palavrinha antipática, mas eu gosto dessa palavra. Devemos ser sucessores. Toma posse dessa sucessão, porque senão eu vou achar que eu sou sempre herdeiro, eu vou ficar sempre na dependência. E ai de Deus que não me conceda aquilo que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Ai de Deus. Não. A gente está na hora um pouquinho de uma percepção de que nós temos a nossa tarefa a cumprir nesse mundo. Nós temos uma tarefa, né? Assustadora. Eu prefiro ficar lá deitado na minha cama, com o cobertor me afagando, comendo alguma coisinha, né? Mas não é essa a nossa missão. Ela exige da gente, né? Uma saída de si próprio, né? Então, a mesma compaixão que Deus teve conosco, nós temos essa compaixão com o outro.
Então, se Deus recebe em casa os pecadores, aqueles que confiam em Deus também vão receber em casa os pecadores. Difícil? Fácil não é. Então, é ver o mundo através do olhar de Deus. Por isso que eu preciso dessa intimidade com Ele. Né? Por isso que eu preciso desse processo de osmose. Por isso que eu preciso de encostar o meu coração no coração dele. Para que a gente não se torne, que não tenhamos apenas uma ideologia, mas a gente tem uma realidade que ele troca conosco presenças, né? Eu encostar o meu coração no coração dele, né? Então, você coloca duas bexigas, uma do lado da outra, uma com água salgada e uma outra só com água. Uma semana depois, o que acontece? Aquela bexiga que está só com água, ela se torna salgada também. Né? As paredes quase que impediam, mas um aporte entre uma e outra faz com que a água fique salgada. E nós precisamos ser sal da terra, e nós precisamos ser luz do mundo. E onde que eu vou ser sal da terra? Me esforçando, porque tem que ser. Não. A gente não força. É uma realidade que vai entrando dentro da gente, nesse processo do encontro. Né? Catarina Dweck, uma mística, não tenho certeza que já morreu, uma mística russa, ela dizia da pustinia. Você ter na sua casa, lá no cantinho da sua cama, na curvatura das duas paredes ali, fazer a sua pustiniazinha ali. Né? Às vezes a Sagrada Escritura, uma imagenzinha de Nossa Senhora, o crucificado, às vezes uma velinha, porque o lugar que a gente reza, o lugar que a gente encontra com Deus, que a gente escuta o que Ele tem para nos dizer, né? Ele tem que estar impregnado, tem que estar impregnado. Por exemplo, você vai no Carmelo, por exemplo, você percebe que o Carmelo está impregnado de uma realidade orante. Então, tem realidades que ficam orantes e elas são resultados daquilo que as pessoas estão vivenciando ali, né? Por isso que é muito importante a gente trabalhar um pouquinho essa questão, né? Então, Jesus, ele não é o filho mais jovem, ou melhor, ele é o filho mais jovem, mas sem ser rebelde. Ele é o filho mais velho, sem ser ressentido. Então, meus irmãos, uma paternidade não de controle nem de poder, mas uma paternidade de misericórdia, né? É o que o mundo precisa. É o que o mundo precisa. Nós não precisamos de moralistas acanhados, nós não precisamos de moralistas que se impõem. Nós precisamos de homens e mulheres que conseguem perceber que o Deus da vida está aí conosco e que deseja ardentemente que nós sejamos irradiadores dessa presença, né? Nós não somos donos de absolutamente nada. Eu de vez em quando eu falo para mim, Luiz, deixa eu te falar uma coisinha. Eu falo assim mesmo, deixa eu te falar uma coisinha. Quando você morrer, até o 7º dia, o Niltinho vai chorar, a Maria vai chorar, a Sarinha vai chorar, a Laurinha vai chorar, o Pedrinho vai chorar, o Marco Antônio vai chorar, fulano vai chorar, vai chorar. Agora, passou um mês, já a Sarinha, que já está mexendo com as coisas, está mexendo com o casamento, a gente nem vai mais lembrar de mim. Passou um ano, eles vão perguntar quem que foi esse tal de Aloísio, entendeu? Queridos e queridas, não nos iludamos, né? Para que a gente possa ser pai despretensiosamente, sem querer ser pai para poder preencher as minhas carências. Não. Ser pai porque na gratuidade, né? Na generosidade. Vamos desejar então uns aos outros a paz que só Ele pode verdadeiramente nos dar.